E agora vamos ler os versículos 23 a 39. Salmo 78, agora de 23 a 39. Vamos fazer mais uma vez essa leitura de maneira alternada. Salmo 78, 23 a 39, leitura alternada. Assim nos diz a santa e bendita palavra do Senhor. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Também fez chover sobre eles carne como poeira e voláteis como areia dos mares. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhes fez o que desejavam. Quando se elevou contra eles a ira de Deus, e entre os seus mais robustos semeou a morte e prostrou os jovens de Israel. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro e os seus anos em súbito terror. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Que o Senhor nos abençoe nesta noite no estudo de sua palavra. Meus irmãos, nesta noite nós vamos receber mais um membro menor em nossa igreja, o Pedro, filho dos queridos irmãos Jonathan e Michele, pelo sinal da aliança, o sinal do pacto, o batismo. E é sempre importante aproveitar momentos como este, de festa, de regozijo, para lembrar aos irmãos o que estas coisas significam. Nós falamos um pouco sobre a teologia do batismo na mensagem de capa do nosso boletim. Deus fez uma promessa, dizendo que ele seria o Deus de Abraão e de sua descendência. Esta promessa tinha um sinal, que era a circuncisão, a marcação no órgão genital do patriarca e de todos aqueles que, sendo do sexo masculino, pertenciam à sua descendência. Jesus confirma essa promessa no Novo Testamento, sendo que é dito que Jesus é o ministro da circuncisão pelo apóstolo Paulo em Romanos 15. Só que agora o sinal da aliança não tem mais derramamento de sangue, como a circuncisão o tinha. E então, os filhos da aliança são incluídos neste pacto, eles são marcados com este pacto. E é assim, portanto, por entender que Deus sempre teve um povo escolhido, um povo marcado por um sinal que ele mesmo determinou, que Deus sempre se relacionou com famílias, que hoje nós marcaremos com o sinal da aliança, com o batismo, um herdeiro das promessas do Senhor. Mas há muita confusão a respeito do que isso significa. Isso não significa que, por termos sido marcados com o sinal do batismo, já estamos com a salvação de nossas almas garantida. Confundem-se aqueles que acham que os batizados, todos, vão para o céu. Não, não é isso que este sinal significa. Também há muitas outras confusões que cercam o rito estabelecido por Deus do batismo e sua aplicação aos infantes.
E eu creio que o Salmo 78 nos ajuda a entender um pouco melhor como é a esperança daqueles que trazem os seus filhos ao batismo. E eu queria então analisar o texto do Salmo 78 com você, e peço que você deixe, por favor, a sua Bíblia aberta neste Salmo, porque nós vamos folheá-lo bastante aqui. Você pode ler logo no título do Salmo, não o título editorial, esta parte que diz assim: a providência divina na história do seu povo. Esta porção de texto não é Bíblia. Pastor, mas está escrita na minha Bíblia. Não, isto é um título editorial. Esta frase, a providência divina na história do seu povo, foi acrescentada aí no seu texto pela Sociedade Bíblica do Brasil. Isso não é texto inspirado. E em alguns poucos momentos, inclusive, esse título mais confunde do que ajuda. E talvez o exemplo mais famoso, eu já tenho dito isso aqui, está em 1 Coríntios capítulo 13, quando o título editorial diz assim, que o amor é o dom supremo. Porque a igreja brigava por causa do dom de línguas, e Paulo passa a mostrar um caminho excelente, que é o caminho do amor. Mas lá o título é colocado o amor como dom supremo. Mas amor não é dom. Dom é coisa que algumas pessoas têm, outras pessoas não têm. Amor é fruto do Espírito, coisa que todo crente deveria ter. E aquele título acaba servindo para confusão. Não estou dizendo para você sair riscando tudo isso na sua Bíblia, nem para você amaldiçoar a Sociedade Bíblica do Brasil, que faz um trabalho maravilhoso, mas para você ter uma noção de que o texto bíblico, de fato, começa na frase seguinte, Salmo didático de Asaf, que é inclusive uma parte que nós sempre devemos ler, porque é escritura sagrada, não devemos pular esta parte. E aqui então nós já temos duas informações muito importantes. A primeira é Asaf, o autor do Salmo. Se você, não precisa fazer isso agora, mas se você for ao primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, você vai ver a história de Davi trazendo a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. Você deve se lembrar que antes de Davi reinar, por 40 anos, Saul foi o rei de Israel. E Saul estava mais preocupado com o seu próprio reinado do que com a glória de Deus. Tanto é que Deus o rejeita. E a frase pela qual o profeta Samuel expressa essa rejeição tem a ver com a obediência que Saul não prestou a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus rejeitou você, Saul, é o que lhe diz o profeta Samuel. E aí então nós vamos ver que Saul, em sua desobediência e em seu descuido para com as coisas de Deus, não se preocupou em cuidar da Arca da Aliança. A Arca da Aliança esteve escondida num lugar chamado Kiriat Jearim, segundo alguns estudiosos, por cerca de 90 anos. Esquecida. O tabernáculo desmontado, desde aquela época em que a guerra com os filisteus fez com que a arca fosse levada, tem a história do Icabode, e o sacerdote Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço, e até que a arca fosse trazida para o centro da vida do povo de Israel, se passaram décadas, e o rei Saul nada fez para que Deus estivesse no centro da vida de seu povo. Mas quando Davi assumiu o reinado, não apenas sobre a tribo de Judá nos 7 primeiros anos em que ele governou, mas também sobre todas as 11 outras tribos. No 8º ano de seu reinado, Davi conquista a cidade de Jerusalém e sua primeira providência é trazer a Arca da Aliança para a cidade. Você sabe que, num primeiro momento, ele tem uma intenção boa, mas uma informação teológica ruim. E ele tenta trazer a Arca da Aliança naquele mesmo carro de boi que os filisteus haviam levado a arca embora, ou até mesmo trazido a arca de volta. E não era assim que a arca deveria ser carregada. E quando a arca está escorregando, um homem chamado Uzá, cheio de boas intenções, tenta amparar a arca e morre fulminado. E aquilo é um testemunho sobre a santidade de Deus, sobre como as coisas de Deus devem ser levadas a sério. E agora, numa segunda tentativa, Davi está muitíssimo cauteloso. Os sacerdotes estão carregando a arca com os varais, e eles estão dando, cada passo que dão, um sacrifício é oferecido. E além de as instruções do livro de Levítico para o transporte da arca serem seguidas, você vai ver um temor tremendo em todo o povo.
E quando você lê isso no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 16, você vê que foi naquele dia que Davi encarregou Asaf de cuidar do canto do povo de Israel. Asaf era um músico, e ele foi encarregado por Davi de tratar das questões musicais. Davi traz a arca para Jerusalém, prepara uma tenda para a arca, no centro da vida comunitária, na eira de Araúna, num lugar elevado, onde mais tarde seria construído por seu filho Salomão o templo. E agora, além da preocupação de colocar a arca no centro da vida nacional, existe a preocupação de adorar ao Senhor. E o rei Davi chama Asaf e o encarrega de compor músicas. E esta é uma das músicas, o Salmo 78 é uma das músicas que Asaf compôs naquele contexto. Possivelmente, no início de seu trabalho, possivelmente começando o seu ministério como músico, compositor das canções do povo de Israel, Asaf compõe o Salmo 78, que é um salmo didático. Outra palavra importante que nós recebemos de Deus aqui no título, apenas e tão somente no título do Salmo 78. Veja quanta coisa já nos é possível aprender sobre o Salmo 78, só naquela parte que a gente costuma pular. É um salmo de Asaf, o cantor oficial, chefe, o líder da adoração israelita, nomeado por Davi quando a arca foi colocada novamente no centro da vida nacional em Jerusalém. Um salmo didático. Asaf quer ensinar, Asaf quer ser pedagógico, ele quer que o povo aprenda. E então ele diz, verso 1, escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas. Talvez você ainda se lembre aí do seu curso do ensino fundamental, anos finais, mas agora eu estou falando chique, porque na minha época era ginásio. Né? Eu não cheguei a fazer o exame de admissão, mas se você fez, você já está com o cabelo mais branco que o meu, provavelmente. Mas lá naqueles anos em que a gente estudava os gráficos x e y, a gente aprendia a equação do segundo grau, e a gente aprendia que uma curva, um gráfico de uma equação do segundo grau, é no formato de uma parábola, é no formato de um U. E se você não lembra disso, não tem tanto problema, você já viu um negócio chamado antena parabólica, porque tem exatamente o formato de uma parábola, parece uma letra U mesmo. E isso vem da própria etimologia da palavra grega de parábola, que em grego é bem parecido com o português parábola. Mas a ideia no grego é de você colocar lado a lado. E uma parábola, ou a letra U, tem um lado que é colocado bem em frente ao outro. E quando Jesus falava em parábolas, era isso que ele queria mesmo, que você pegasse uma história que ele te contou e colocasse frente a frente com a sua vida. Uma parábola serve para isso, para você pegar a história e colocar em frente à sua vida. E quando Asaf está dizendo, eu vou abrir os meus lábios em parábolas, o cantor, nomeado por Davi, para conduzir a adoração em Israel, agora que a arca foi trazida para o centro da nação, está dizendo, gente, vou ensinar vocês, salmo didático. E eu quero que vocês aprendam, porque eu vou abrir a boca em parábolas, vou contar uma história, compara com o que você está vivendo aí, para você tirar suas próprias lições. E então, Asaf diz, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. É como se Asaf dissesse assim, gente, as próximas gerações precisam aprender tudo o que Deus já fez por nós. Nós recebemos uma grande herança, somos o povo de Deus, agora liderados por Davi, um rei segundo o coração do Senhor, um homem ungido pelo profeta Samuel para nos conduzir aqui na terra prometida. Estamos com a Arca da Aliança no centro da vida nacional e estamos recebendo um privilégio. Vivemos na terra da promessa. Temos a lei do Senhor, temos sacerdotes, podemos adorar a Deus com os nossos sacrifícios. Quantos privilégios temos, quantas coisas recebemos por herança das gerações que nos precederam. Agora é nosso dever e responsabilidade passar isso adiante. E esta é a parábola que Asaf está contando. No verso 5 ele segue dizendo que Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos pais que transmitissem isso aos filhos. Ou seja, quando Asaf diz, vamos contar para os outros, ele está dizendo, foi isso que Deus mandou a gente fazer.
É isso que devemos fazer, essa é a nossa responsabilidade, esse é o nosso dever. E aí então, Asaf nomeia 3 razões pelas quais era necessário, nesse exercício de parábola, contar para as próximas gerações as maravilhas de Deus. E daria até um excelente sermão se parássemos aqui nos primeiros 8 versículos. Veja, por que devemos contar para as próximas gerações o que Deus já fez? Seria o título de um bom sermão aqui. E o versículo 6 daria a primeira razão, a fim de que a nova geração conhecesse a Deus e as suas obras. É necessário que as pessoas tenham informação, conhecimento. E você sabe que o profeta Oséias, por exemplo, disse que o povo de Deus estava perecendo porque lhe faltava o conhecimento do Senhor. Você sabe que na época dos juízes não havia conhecimento da lei de Deus e cada um fazia o que achava mais certo. Então era necessário passar isso adiante para que as pessoas tivessem conhecimento. No versículo 7 você vê escrito assim, para que pusessem em Deus a sua confiança. Uma coisa é conhecer, um segundo estágio deste conhecimento tem a ver com confiar. Então, eles não se esqueceriam dos feitos de Deus e confiariam em Deus. Nós sabemos o que Deus já fez com os nossos antepassados. Nós sabemos que Deus os tirou da escravidão do Egito. Nós sabemos que Deus os fez atravessar o Mar Vermelho, que Deus afogou o faraó e o seu exército nas águas do mar, que Deus os trouxe até o Monte Sinai e lhes deu seus mandamentos, que Deus os fez peregrinar por 40 anos no deserto, que Deus os conduziu por batalhas em vitória, liderados por Josué para conquistar a terra. Deus nunca falhou. Nós conhecemos isso. E agora sabemos, podemos confiar em Deus. Bom, Asaf está sendo didático aqui no seu salmo. Ele está contando uma parábola. Pega aqui o que eu estou cantando com você e coloca do lado da sua vida. Você precisa fazer o que eu estou fazendo. Eu estou abrindo a boca em parábolas para que você conte para as próximas gerações tudo o que Deus já fez. Para que as próximas gerações conheçam a Deus, confiem em Deus. E o verso 8 diz, e que não fossem como seus pais, uma geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. É para conhecer, é para confiar, é para ser fiel. Viu aí os 3 pontos do sermão que daria para ser pregado aqui? Mas o problema é que o salmo continua. E a gente não pode acabar o sermão se o salmo não acabou. Porque Asaf tem mais coisa para contar. E, embora Asaf tenha começado dizendo isso, vou escrever um salmo didático, vou ensinar ao povo de Deus, porque Davi me encarregou desta função. Agora que temos uma tenda com a arca em Jerusalém, o povo de Deus unido, vou propor uma parábola, compare a sua vida com o ensinamento que lhes proponho. Vamos ensinar às próximas gerações, para que elas conheçam a Deus, para que elas confiem em Deus, para que elas sejam fiéis a Deus. Só que aí a gente continua a ler o Salmo. E o que acontece? No verso 9 diz assim, os filhos de Efraim, isso aqui se refere à tribo de um dos filhos de José, que representa inclusive uma grande tribo dentre as 12, eles estavam armados de arco, mas bateram em retirada. Deus foi fiel, mas eles não. Eles não guardaram, diz o verso 10, a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei e se esqueceram das suas obras. Note então que se era, como diz Asaf no versículo 6, para que o povo conhecesse, soubesse, lembrasse o que Deus fez, mesmo Deus tendo feito tudo aquilo, mesmo Deus tendo operado milagres com as pragas, com a travessia do mar, com os 40 anos de peregrinação no deserto, com a conquista da terra prometida, eles tendo tudo para conhecer, saber e lembrar, eles se esqueceram. E ao longo deste salmo, Asaf vai falar um pouco mais sobre esse esquecimento. Se você vai ao verso 42, por exemplo, você verá que eles não se lembraram do poder de Deus, nem do dia em que Deus os resgatou das mãos do adversário. Asaf está ensinando para que o povo conheça, para que o povo se lembre, mas ele sabe que o povo já esqueceu. Essa é a parábola dele, preste bem atenção. Nós precisamos ensinar. Deus nos mandou através de Jacó, ele nos deu a ordem,
tem que contar para as próximas gerações, para que eles conheçam, para que eles lembrem. Mas já esqueceram. E aí o versículo 7 diz assim: para que pusessem em Deus a sua confiança. Mas de novo, Asaf vai nos lembrar no versículo 23, porém não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Ele vai dizer no versículo 32, sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. E você vai ver que ao longo do Salmo, então, fica uma certa nota de tristeza, porque o ensino deveria acontecer, e Asaf quer que as pessoas ouçam a sua parábola, porque Deus mandou, que era para ensinar, para o povo conhecer e lembrar, mas o povo já esqueceu. Asaf diz, é para ensinar, para que o povo confie em Deus, mas quando ele conta a história, ele sabe que o povo não confiou, não creu, não descansou em Deus. E por fim, no versículo 8, você vê aqui duas palavras importantes, para que o povo não fosse rebelde, uma geração obstinada e rebelde. Mas no verso 17 você vê, ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto. E no verso 40 você lê, quantas vezes se rebelaram contra ele? E há uma outra palavra no verso 8, para que a geração não fosse inconstante e de espírito não fiel a Deus. Ensina, para que eles sejam fiéis. Mas o verso 37 vai nos lembrar que o povo de Israel não era firme para com Deus e não foi fiel à sua aliança. E quando a gente olha para isso, a gente se pergunta, peraí, Asaf, a sua canção não está um pouco pessimista? Você consegue entender isso? Ele manda o povo prestar atenção ao que ele tem para ensinar, ele diz que é para ouvir a sua parábola, ele diz que vai contar uma história para você comparar com a sua vida, ele diz que precisa ensinar às próximas gerações o que elas devem fazer, porque é para elas conhecerem a Deus, confiarem em Deus e serem fiéis a Deus. Mas logo em seguida ele começa no versículo 9, dizendo que isso não aconteceu ao longo de toda a história do povo de Israel. E este salmo, que pode ser classificado como um salmo didático, tendo em vista que o seu propósito é trazer ensino, também pode ser chamado de um salmo histórico, no sentido de que ele conta a história do povo de Israel. E, na verdade, ele faz isso duas vezes. Quando alguém briga com você, e agora aqui, por favor, irmãs, o meu exemplo é com relação às mulheres, mas pode valer para homens também, tá? Mas o homem chega às vezes para o pastor e fala, pastor, briguei com a minha mulher e ela ficou histórica. E aí, então o pastor fala assim, não, você quer dizer que ela ficou histérica? Não, quero dizer que ela ficou histórica mesmo, que agora ela lembra de todos os meus pecados desde janeiro de 77, quando eu encontrei com ela no ônibus pela primeira vez. E aí o que acontece é que quando vem a briga, alguém começa a abrir o baú das mágoas e dos tropeços e puxar um monte de roupa suja ali e querer fazer, sabe, um resgate de toda a história. Bom, de certa forma, é o que Asaf faz aqui. E ele conta, e nós lemos isso ao longo da liturgia, ele conta a partir do versículo 9, como foi que o povo de Israel recebeu bênçãos. E nesta última parte que lemos antes do início do sermão, nós vimos, Deus mandou comida para esse povo. Eles estavam no deserto, e Deus mandou maná. E Deus mandou codornizes, e eles comeram carne lá no deserto. Mas Deus se irou contra esse povo infiel, e eles receberam disciplina. O verso 32 diz, sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. E o relato que você tem aqui, portanto, é o relato de um Deus que fez tudo certo e de um povo que fez tudo errado. E então você vê Asaf caminhando do verso 9 até o verso 39, onde ele fala a respeito do pecado do povo, mas fala a respeito da fidelidade de Deus. Sim, tem que ensinar. Sim, tem que escrever o salmo didático, para que o povo conheça, para que o povo confie, para que o povo seja fiel. Mas quando Asaf conta a história pela primeira vez aqui, dos versos 9 a 39, ele vai dizer que o povo esqueceu,
que o povo não confiou e que o povo não foi fiel. Só que você percebe aqui, no versículo 38, quando ele está terminando a primeira contação da história, ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói. Antes, muitas vezes, desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Bom, se fosse para parar aí, estava num bom momento, né? Era para dizer assim, Deus mandou ensinar, para que você conhecesse, confiasse e fosse infiel, e fosse fiel. A gente ensinou, Deus ensinou, Jacó ensinou, a lei foi transmitida. E o povo, não lembrou, esqueceu completamente, não confiou e foi infiel. Mas Deus se lembra, mas Deus tem misericórdia, mas Deus lembra que nós somos pó. Sabe quando dá vontade de você parar a conversa, quando você está resolvendo uma briga, e você fala assim, estava na hora de acabar e não dizer mais nada, agora é hora de dar o beijinho e acabar com isso? Mas não. Olha o versículo 40, parece um negócio chamado arremeter. Já ouviu falar disso? É quando o avião está pousando assim, e de repente tem um problema na pista, decola de novo. E aqui o verso 40 é uma espécie de arremetida da história. O versículo 40 diz, quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e na solidão o provocaram. Tornaram a tentar a Deus, agravaram o santo de Israel, não se lembraram do poder dele. E aí ele vai contar a história toda outra vez, para lembrar pela segunda vez que o povo não foi fiel. E aí a gente se pergunta assim, peraí. Mas, Asaf, tem certeza que você gostaria de começar o seu ministério como o líder das canções do povo de Israel, contando tanta verdade de uma vez? Sabe quando não tem muita coisa para elogiar na história do povo, e era melhor elogiar a Deus e não falar nada do povo? Pastores às vezes passam por esse tipo de dificuldade. São convidados para fazer ofício fúnebre de gente que viveu uma vida horrorosa. Não dá para chegar e falar bem do sujeito, todo mundo sabe que ele não prestava. E aí o que a gente faz? A gente fala de Deus, e deixa o morto quieto lá, não toca no assunto. Por que será que Asaf não pegou a dica? Pega a visão, Asaf, olhos em Deus, menino. Não, ele está falando de um povo infiel, e ele amassa o barro. E quando estava na hora de pousar o avião aqui no verso 39, não, Asaf vai arremeter e começar de novo. E aí então ele conta pela segunda vez a história de que o povo é infiel. E veja, começo agora a falar da ira de Deus sobre esse povo, e vou ler apenas alguns versículos finais. Verso 62, entregou o seu povo à espada, e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, e as suas donzelas não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. E aí de novo vem a misericórdia de Deus. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários, e lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim, aquela que começou a ser narrada lá no começo, da primeira vez em que ele contou a história. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus, e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas. Tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. E aqui fica mais uma surpresa para nós, porque parece que o Asaf realmente, numa primeira leitura, para quem está entendendo o contexto, ou não enxergou direito, ou enxergou muito melhor do que todo mundo. E a gente sabe que foi isso que aconteceu, Asaf enxergou melhor. Mas quem não está entendendo o que Deus está fazendo aqui, vai dizer assim, peraí, Asaf, deixa eu te perguntar aqui. Deus de fato não escolheu a tribo de Efraim. Apesar de ser a mais numerosa das 12 tribos de Israel, Deus escolheu a tribo de Judá. E a tribo de Judá a gente já entendeu por que você está falando isso. Porque o rei Davi, o rei que Deus ungiu através do profeta Samuel, vem da tribo de Judá. Ok, entendi você.
Mas o verso 69 diz assim: e construiu o seu santuário durável como os céus. Mas espera aí, quando Asaf escreveu isso, o rei era Davi, e só tinha uma tenda para cobrir a arca, o templo não estava de pé. Então Asaf está olhando para uma tenda, e está chamando uma tenda de pano, de um santuário durável como os céus. Então é porque Asaf está enxergando muito mais do que o pano da tenda. Ele está enxergando algo que Deus está fazendo, e que pode não ser perceptível aos olhos humanos, mas que é claramente visível com os olhos da fé. E a quem então Asaf se refere? Ele se refere àquelas promessas que Deus fez, no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, quando ele diz que Deus ia fazer de Davi uma dinastia eterna, e que Deus ia estabelecer o seu pacto com Davi, e que não era Davi que construiria um templo para Deus, uma casa para Deus, mas sim Deus que construiria uma casa para Davi. E há um jogo de palavras aqui, que eu acredito que você conheça. Davi estava preocupado, porque ele morava num palácio de cedro, com madeiras que o rei Hirão de Tiro lhe havia enviado. Ele já era um rei mais estabelecido, quando ele está preocupado com a situação da casa de Deus. A arca permanece numa tenda. E ele então quer construir para Deus uma tenda, um santuário, um templo. E o profeta Natã, no primeiro momento, acha a ideia ótima. Mas aí então Deus aparece para Natã e diz assim: vai lá conversar com Davi, e diz que não é Davi que vai fazer uma casa para mim. Mas com fazer uma casa, Deus se referia a construir um templo de alvenaria. Mas eu é que vou construir uma casa para Davi. E com esta palavra construir uma casa, Deus se referia a lhe dar uma dinastia e descendentes reais que governariam. Bom, quando Asaf então está falando a respeito destas coisas, ele está falando a respeito da dinastia eterna. Ele está olhando uma tenda de pano, mas ele está enxergando um projeto eterno de Deus. Esse santuário firme como a terra que fundou para sempre. E aí então ele está falando que escolheu a Davi o seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, e colocou Davi para pastorear o povo. E aí no verso 72 diz assim: e Davi os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Eu consigo entender um entusiasmo inicial de Asaf. Porque naquele momento da história, Davi estava com tudo. O índice de popularidade de Davi, segundo o Instituto Gallup, era de 93,5%. Mas naquele momento, você consegue imaginar a aprovação? Davi conquistou a cidade de Jerusalém, Davi unificou as 12 tribos, Davi trouxe a arca, Davi encarregou Asaf de compor canções ao Senhor, Davi nomeou músicos para tocarem seus instrumentos musicais em honra ao Senhor, Davi fez tantas e tantas coisas maravilhosas. Sim, Davi estava realmente com a popularidade em alta. Eu consigo entender por que Asaf escreveu isso. Mas é um pouco mais complicado explicar por que alguém não foi lá e riscou esse salmo do mapa, depois que Davi fez o que fez. Dá um tempinho para Davi para você ver o que vai acontecer. Não dá para dizer que Davi pastoreou o povo de Israel com mãos precavidas, depois que está todo mundo na guerra e o rei está dormindo até tarde no palácio. Depois que os homens do reino estão todos em campo de batalha, sofrendo grandes privações, e o rei, todo bonitão, está acordando tarde e espiando as mulheres tomarem banho. E depois ele vê Batseba e manda chamar a mulher do seu soldado de confiança para a possuir. E não parece esboçar nenhum arrependimento com isso. E depois que a mulher engravida, ele dá um jeito de trazer Urias do campo de batalha, como um mensageiro que traz notícias, para que Urias venha e se deite com a sua esposa, e Davi depois possa dizer que o filho é de Urias, o marido daquela mulher. E o que Davi não consegue perceber é que Urias, apesar de nem mesmo ser um israelita, ele é do povo hitita, ele é um heteu. Urias era crente. E ele lutava pelo povo de Israel como um verdadeiro servo de Deus. E aí então Urias diz assim: não, eu não vou passar na minha casa não, rei, porque os homens estão todos lá no campo de batalha, não é justo eu ter esse momento de tranquilidade e felicidade com a minha esposa, enquanto está todo mundo ralando lá. Aí então Davi vai ter que usar o plano B. E o plano B é: vamos embebedar esse moço, porque daí bêbado, quem sabe ele resolve obedecer. E Davi coloca Urias bêbado.
e Urias não pode recusar a oferta de vinho do rei, e tem que tomar o vinho, e fica bêbado, mas não vai para casa, ele dorme no chão, na porta do palácio. Irmãos, Urias bêbado é mais crente do que Davi sóbrio. Você já tinha parado para pensar nisso? Do que o homem segundo o coração de Deus, sóbrio. O estrangeiro hitita é mais crente do que ele. Asaf, você sabia dessa história? Povo, vocês que colecionaram os salmos, resolveram manter essa canção aqui, dando a ideia de que Deus pastoreia o seu povo com mãos precavidas através de Davi. Vocês sabem de quem vocês estão falando? E aí você sabe que a história ainda avança mais, não é? Davi não consegue forçar Urias a ir para casa, então ele manda matar Urias. Pede que o seu general Joabe coloque Urias na frente da batalha, numa posição em que ele certamente morreria. E então ele é confrontado pelo profeta Natã. E ali, por causa desse pecado, Davi sofre. E depois, por causa de outros pecados de Davi, como o levantamento de um censo, toda a nação sofre. Porque o rei, apesar de ser esse homem segundo o coração de Deus, é um pecador. E aí então você fala assim, Asaf, vamos apagar esse salmo aqui? Porque, a parte em que o povo escorrega, a parte em que tem que ensinar, para o povo confiar, para o povo conhecer, para o povo ser fiel, eu concordo com você. A parte em que você conta a história que o povo só errou, mas Deus teve misericórdia, eu concordo com você. Mas no dia em que você escreveu esse salmo, você estava muito empolgado, Asaf. Você estava empolgado porque Davi tinha trazido a arca. Você estava empolgado porque ele tinha conquistado Jerusalém. Mas agora, Asaf, o cenário é um pouco diferente. Olha só o que Davi andou aprontando. Não dá para dizer que Deus estava pastoreando o seu povo ao colocar Davi como líder. Será que a gente podia argumentar assim com Asaf? Bom, a Escritura não nos dá esse apoio. Depois do nome de Jesus Cristo, Davi é o nome mais citado em toda a Bíblia, mais de 1000 vezes. Você não vai ver o nome de Moisés lá pelo Apocalipse, mas você vai ver que Jesus é a raiz de Davi que venceu para abrir o livro, lá no Apocalipse. Você não vai ver o anjo Gabriel falando com Maria a respeito de Moisés, mas você vai ver o anjo falando com Maria que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E você vai ver então que Davi é sim um nome que Deus valoriza. E Asaf não estava errado não. Errados estamos nós em enxergar essa história com pouca profundidade. E o que é curioso é que o Novo Testamento vai nos ajudar a entender isso. Mateus, o evangelista que escreve para o povo de Israel, para os judeus, é aquele que mais faz uso da expressão, ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Lucas não faz isso nenhuma vez, não usa essa expressão. Marcos não faz isso nenhuma vez. João faz isso uma vez só, mas Mateus faz isso 11 vezes ao longo do seu texto. Mateus quer que as pessoas saibam que o que acontece na vida de Jesus é porque já tinha sido escrito no Antigo Testamento. Mateus escreve para hebreus, para judeus, para que eles vejam que Jesus é o Messias prometido. E quando Jesus começa a ensinar em parábolas, Mateus disse que Jesus ensinou em parábolas para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E da onde que vem a passagem profética que é citada por Mateus? Aqui do Salmo 78. Abrirei a minha boca em parábolas. Mas espera aí. Acho que Mateus se enganou também. O Asaf não prestou atenção nos pecados de Davi. Por isso que ele falou que Deus pastoreava através de Davi com mãos precavidas. E parece que o Mateus se enganou também. Porque quando Asaf falou isso, ele não estava dizendo que o Messias haveria de falar em parábolas. Ele só estava dizendo que ele é que ia falar em parábolas. Mas você prestou atenção no salmo como um todo? Você prestou atenção que esse salmo é uma grande parábola para você e eu percebermos que pode ensinar, pode falar, pode repetir, pode trazer a lei, pode ensinar para que o povo confie, conheça, seja fiel, e o povo vai esquecer, vai desconfiar, e vai ser rebelde, e vai ser infiel,
E Deus é que vai ter misericórdia. E depois vamos arremeter e contar essa história de novo. E o povo vai afundar outra vez. E Deus manda Davi, e o Davi afunda, e o povo afunda. Até que Deus manda a raiz de Davi, o herdeiro. Aquele que, segundo o Evangelho de Mateus, é o descendente real de Davi. Mateus abre o seu Evangelho dizendo que Jesus é filho de Abraão e é filho de Davi. E ele faz inclusive um arranjo das genealogias, porque a letra D no alfabeto hebraico é a quarta letra. O primeiro D de Davi corresponde ao número 4. A letra V é a sexta letra do alfabeto hebraico. Então, some mais 6, já deu 10. E se você escreve David, D, as 3 consoantes, você tem 4 mais 6 mais 4, dando 14. E Mateus arranja as genealogias em 3 grupos de 14. De Abraão até Davi, 14. De Davi até o cativeiro, 14. E do cativeiro até Cristo, 14. É como se Mateus estivesse dizendo, é Davi, 14. É Davi, 14. É Davi, 14. Então, quando Mateus explica isso, ele está dizendo, concordo com Asaf. Quando Deus pastoreava o seu povo com mãos precavidas, não era através de um homem que ia adulterar com Batseba. Não era através de um homem que iria ser preguiçoso e não ir para a guerra. Não era através de um ser humano qualquer que seria negligente com os seus deveres reais e se tornaria inclusive um assassino. Não. É através do rei para o qual Davi apontava. O rei supremo que Davi prefigurava. O rei cujo caminho Deus preparou através da dinastia real de Davi. E isso significa, no final das contas, que Deus sempre esteve cuidando do seu povo. E aí então Mateus diz, entendeu? Essa é a parábola. O Messias, o descendente de Davi, é aquele que nos fala, é aquele que traz o ensinamento perfeito, é aquele que nos dirige com mãos precavidas. Não precisa apagar o Salmo, só precisa entender que o Salmo não está falando que Deus vai fazer tudo isso através de Davi, e sim através de Jesus. Bom, e por que eu estou contando isso numa noite de batismo infantil e neste momento da história da Igreja Presbiteriana do Jardim América? Eu estou contando isso porque você deve saber muito bem, e o Jonathan e a Michele precisam prestar muita atenção. A gente ensina os filhos, e aí a gente percebe que precisa ensinar de novo, e que depois precisa falar de novo, e que depois precisa falar de novo. E no final das contas a gente percebe que se alguma coisa entrou, nem foi porque a gente falou tanto, mas é só porque Deus é gracioso e bom. Porque vários de nós podemos nos lembrar de quanto o pai, a mãe, o pastor, alguém falou, e só foi no dia em que Deus, em sua graça, resolveu fazer as coisas entrarem no nosso coração, que a gente finalmente aprendeu. Foi quando Cristo venceu a incredulidade. Foi quando Deus, por meio do seu Santo Espírito, trouxe vida a nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, que finalmente a nossa surdez se rompeu e nos tornamos capazes de ouvir ao seu chamado e de responder à vocação eficaz do Espírito. Então, embora seja nosso dever fazer o que Asaf está mandando aqui, e o Jonathan e a Michele vão ter que falar muito na orelha do Pedro, mas muito mesmo. A única esperança que a gente tem de que vai funcionar é a graça de Deus. Isso é um alívio muito grande, porque em alguns momentos, se é que já não chegou, né, Michele? Você vai falar assim, mas que mãe que sou eu, pus a fralda do menino do avesso, não vi, estava cheio de cocô, dormiu sujo a noite toda. Você está rindo, né? Porque é assim mesmo que funciona. Não é assim que funciona a vida de mãe? É a vida. E aí a gente vai olhar e vai dizer assim, mas sabe, a minha esperança não está no meu mérito. A minha esperança de que esse menino vai chegar lá, não é porque o Jonathan é um baita de um pai, embora tem que ser, viu, Jonathan? Seja. Não é porque a Michele é uma baita de uma mãe, tem que ser. Se esforce, Michele, seja. Mas é porque, apesar de vocês, Deus vai conduzir o Pedro. Essa é a esperança que a gente tem. A esperança que nós temos é que Deus é o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E se os nossos filhos chegarem lá, é por pura graça. Pura graça. E se Davi chegou lá, é por pura graça. E aí então a esperança que temos não é em méritos individuais,
mas naquele para quem Davi apontou. Esse sim nos pastoreia com mãos precavidas. O Senhor Jesus nos leva em triunfo. Ele nos conduz à vitória. Ele nos faz mais do que vencedores. Ele é capaz de nos levar à terra do descanso. Esse Rei soberano e absoluto. Isso significa também, meus irmãos, para nós, em nosso momento particular, que quando estamos percebendo na igreja crises, quando estamos percebendo na igreja pessoas que falham ao nos liderar, nós não precisamos entrar em pânico. Nós não precisamos nos desiludir dizendo, chega, não aguento mais, estou cansado, embora essas coisas nos cansem. Nós não precisamos permanecer desapontados, embora essas coisas nos tragam sofrimento. Nós não precisamos jogar a toalha, embora machuque. Sim, Israel sofreu por causa dos pecados de Davi, e nós podemos sofrer pelos pecados daqueles que nos lideram. Mas nós precisamos entender uma coisa: acima de qualquer ser humano que esteja pastoreando o rebanho de Cristo, está o Supremo Pastor, e Ele nos conduz com mãos precavidas, meus irmãos. E a gente está escrevendo uma história que não está sendo apagada. E o Salmo 78 não foi jogado fora. E a história da Igreja do Jardim América não acabou. Então, nada de desespero, meus irmãos. Nada de agonia. Nada de ansiedade, porque a história não chegou ao fim. E Asaf está ensinando isso para mim e para você. Nós precisamos lembrar disso. Jesus Cristo não foi embora. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. E enquanto a sua palavra estiver sendo pregada com fidelidade deste púlpito, apesar dos nossos tropeços, falhas, limitações, decepções, nós podemos dizer, Deus está pastoreando o seu povo com mãos precavidas. Bora para frente, meus irmãos. Confiança, porque é pela graça. Não é pela eficiência de Asaf, nem pela eficiência do povo, nem pela dinâmica com que a palavra foi ensinada, porque foi ensinado direitinho. Você tem esperança de ensinar melhor do que Moisés aqui na escola dominical? Dona superintendente da escola dominical, será que a gente consegue fazer uma dinâmica aqui que cause mais impacto sobre os alunos da EBD do que o Monte Sinai flamejando e Moisés descendo com 2 tábuas na mão? Dá para superar isso? Eu acho que não dá. E mesmo com tudo isso, o que aconteceu logo em seguida? O povo foi infiel. Então a questão não está em nós. A questão não é se temos pessoas capazes, a questão não é se as pessoas estão indo bem ou não. A questão é se é Cristo que nos conduz. Se é Ele que é o nosso Rei, se é Ele que é a nossa esperança, e se é para Ele que a gente está olhando. E se for assim, o Salmo 78 pode ficar na Bíblia do jeito que ele já está faz 3.000 anos, porque está tudo certo. Nós não estamos olhando para o Davi, mas para o filho de Davi. Nós não estamos olhando para o pastor da Igreja do Jardim América, mas para o Supremo Pastor. Então, apesar de sofridos de vez em quando, nós sabemos que estamos sendo conduzidos em triunfo. Então a gente vai fazer a nossa parte. O Jonathan e a Michele vão fazer a parte deles. Vão criar o Pedro no temor do Senhor. Vão servir de bons exemplos e vão tomar esses votos aqui. Mas a nossa esperança não está no nosso desempenho ou na nossa performance. Nossa esperança está em Cristo, porque nele somos mais do que vencedores. A Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos cantar um hino que diz, eis-nos, ó pastor divino, todos juntos num lugar, o teu auxílio a suplicar. Estamos olhando para o pastor que é Cristo, que nos guiará com mãos precavidas. E numa das estrofes, a letra diz assim, guia os tenros cordeirinhos ao teu bom redil, Senhor. Nessa hora nós vamos pensar no Pedro, que está já chegando ao aprisco das ovelhas, e hoje sendo recebido com o sinal da aliança. Então, durante a canção, peço ao Jonathan e a Michele que, por favor, tragam o Pedro à frente para que seja batizado. Peço ao presbítero Cleomar também que venha para nos auxiliar aqui, ok? Vamos nos colocar em pé e cantar o hino 117 do Inário Novo Cântico. Eis-nos, ó
pastor divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. És presente, o rebanho apacentar. És presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes fatigados ao teu bom redil, Senhor. Leva os ternos cordeirinhos nos teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste e doce amor. As pastagens de celeste e doce amor. Ó Jesus bondoso, escuta nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Peço à igreja que permaneça de pé pela solenidade do momento. Jonathan, Michele, Pedro, por favor, venham aqui à frente, de costas para a igreja, de frente para o pastor, por gentileza. Família incrível, conhecem? Senhor incrível, mulher elástico, todo mundo de vermelho aqui, muito bom. Isso não é Pedro? Graças a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que nós recebemos o Pedro no aprisco do Senhor. Continue sorridente assim, querido, Deus te abençoe muito, viu? O batismo é um sacramento da nova dispensação instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a aspersão com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo seu sangue, da regeneração de nossos corações pelo Espírito Santo, da nossa adoção como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna. Por meio deste sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança, em que Ele promete ser o seu Deus e o de sua posteridade, e as pessoas batizadas prometem pertencer-lhe inteiramente. Vemos, pois, que nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitindo-nos no número de seus filhos e na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu de nossa posteridade. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham por isso uma natureza corrupta, Deus os aceita e adota no número daqueles que constituem o seu povo em virtude desse pacto. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, com que na Sagrada Escritura são designados os membros da igreja. Nem tampouco nosso Senhor os teria tratado nesta relação, dando-lhes a sua bênção e declarando que dos tais é o reino de Deus. E agora que Deus concede a vocês o grande privilégio de lhe dedicar este seu filho, exorto-vos, Jonathan e Michele, a que declarem sua fé e reconheçam solenemente os deveres que vocês têm para com Deus e para com a sua igreja, em referência a esta criança, respondendo sinceramente as seguintes perguntas. Os irmãos creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Vocês creem? Vocês creem no Espírito Santo, em uma só igreja universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna, creem?
E vocês prometem que, se o Senhor Deus for servido conservar a vida do Pedro até a idade da razão, vocês haverão de instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada na Sagrada Escritura? Vocês prometem ensinar o Pedro a ler, para que ele leia por si mesmo a Santa Escritura. Prometem orar por ele e com ele, e servir-lhe vocês mesmos de bom exemplo de piedade e religião, e esforçar-se por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina e correção do Senhor, prometem? E vocês prometem ler com ele a Bíblia e trazê-lo à igreja com assiduidade e ensiná-lo desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e a participar dele? Diante desses votos, então, meus irmãos, nós recebemos o Pedro como um herdeiro das promessas e um membro não comungante do povo de Deus aqui reunido na Igreja Presbiteriana do Jardim América, através do sinal do batismo. Pedro, herdeiro das promessas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, nós suplicamos a tua bênção sobre esta família, Jonathan e Michele, pais que te amam e te servem, que creem no Senhor e foram por ti mesmos chamados à vida. Dá-lhes a graça de cumprir com fidelidade os votos que agora tomaram. Nós sabemos que a salvação do Pedro não depende da fidelidade destes pais, mas da tua graça. Mas também sabemos que em tua providência o Senhor estabelece como meios ordinários para a educação e a instrução deste menino a fidelidade de seus pais. E, portanto, te pedimos que Jonathan e Michele possam honrar os solenes votos que acabaram de fazer. Dá-lhes tua graça, Senhor. Dá-lhes amor conjugal, dá-lhes temor ao Senhor, dá-lhes dedicação à tua casa, de modo que se empenhem em tudo para criar o Pedro nos teus caminhos. Abençoa-os assim, ó Pai. Nós te suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito a todos vocês, meus queridos. A igreja permaneça em pé ainda. Nós vamos orar e encerrar o culto desta noite. Pai, mais uma vez te pedimos, abençoa-nos como teu povo. Somos aquele povo que Asaf cantou, que mesmo instruído para confiar no Senhor, para te conhecer, para te ser fiel, para não se rebelar, somos um povo rebelde, somos um povo pecador, somos um povo que vira as costas ao Senhor. Asaf descreveu a Israel, mas também descrevia a cada um de nós, pecadores rebeldes, com o seu salmo didático. Nós confessamos a nossa fraqueza, a nossa limitação, e pedimos a tua misericórdia, aquela que foi estendida ao povo de Israel e que certamente está disponível a nós também. Nós te pedimos, ó Senhor, que por tua misericórdia e graça sejamos pastoreados